quero lhe convidar a abrir a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo de número 21. Enquanto você abre, quero manifestar aqui o agradecimento, primeiramente a Deus, ao pastor Darcy, por mais essa preciosa e rica oportunidade de poder voltar a essa casa, nesse altar, casa que é minha também. Sou membro nessa igreja, para além de pastor, e o Senhor nos tem agraciado. Depois de um ano, ipso fato, ou ipsis literis, literalmente um ano depois de ter ido a Madrid com a minha esposa e mudado para a Espanha, o Senhor nos permite voltar ao Brasil, ainda que em um hiato temporal, mas aqui estamos para a glória de Deus e para ver a obra do Senhor e se alimentar daquilo que Deus tem feito a essa igreja, que nos é muito caro, que nos anseia da nossa alma, é verdade. Irmãos, o livro do Gênesis, capítulo 21, nós vamos ler a partir do verso 14, quero aproveitar para cumprimentar também as pessoas que nos acompanham pelas mídias sociais, você que ouve essa palavra pela internet, e você que ouvirá essa palavra a posteriori. O Senhor, Ele não está limitado ao tempo, porque o ontem e o amanhã para o Senhor são a mesma coisa. Tenho certeza que aonde você estiver ouvindo essa palavra, independente do dia que seja, o Senhor está contigo nesse momento e falará ao seu coração. Isso nós temos certeza, não por aquele que prega, mas por aquele que fala, amém? Livro do Gênesis, capítulo de número 21, a partir do versículo 14, registra assim as Sagradas Escrituras. Então, se levantou Abraão pela manhã de madrugada, tomou o pão e um odre de água e os deu a Agar, pondo-o sobre o seu ombro. Também lhe deu o menino e despediu-a, e ela foi-se andando errante no deserto de Berseba. E, consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, e se assentou em frente, afastando-se a distância de um tiro de arco, porque dizia: que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouvindo Deus a voz do menino, bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do rapaz desde o lugar onde está. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. E abriu-lhe Deus os olhos e viu um poço de água. E foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. E era Deus com o moço que cresceu e habitou no deserto e foi flecheiro. E habitou no deserto de Parã, e sua mãe tomou-lhe mulher na terra do Egito. Amém? Curva sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar uma vez mais e pedir ao Senhor que venha falar aos nossos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós mais uma vez em oração adentramos na Tua presença com temor e tremor. Jamais fiado nas nossas justiças, mas nas Tuas muitas misericórdias. Certos, meu Deus, de que foi o Senhor e não nós que nos fez ovelhas do Teu pasto. Nessa noite reunidos estamos, meu Deus, e congregados em torno do Teu nome, que está acima de toda bênção e louvor, para ouvir e aprender e também alimentar, ó Deus, da Tua palavra. Que essa palavra, meu Deus, ela seja de fato medula para os nossos ossos, tutano para a nossa alma, que ela seja de fato alimento para as nossas dispensas espirituais, e para tanto eu te peço que o Senhor seja servido na Tua infinita misericórdia, de abrir o entendimento do nosso coração, tirando escama dos olhos, obscuridade do entendimento, comichões do ouvido e véu do coração, para que a Tua palavra, meu Deus, altissonantemente ela possa reverberar dentro do nosso coração. Queremos entender além da letra, queremos entender a vontade do Teu Espírito. Por isso, descortina o mundo espiritual para nós e nos ajude, meu Deus, a entender com clareza qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade do Senhor. Nos alimente nessa hora e que todo o pensamento seja levado cativo à obediência de Jesus Cristo. Sinta-se à vontade em nosso meio, porque Teu é o reino, Teu é o poder e Tu é a glória. Nós oramos e Te agradecemos em o nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus, podeis se assentar em nome de Jesus. Há exatos, ou pelo menos aproximadamente há 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses atrás, o Senhor me deu a graça de subir a esse altar e fazer alguns comentários sobre esse texto. E durante esses 20 anos de caminhada e 17 anos que eu prego a palavra de Deus, somente 2 vezes, contando com hoje,
eu falei sobre esse texto. Esse texto fala, e acredito que ao longo da mensagem você vai se recordar, se aqui estava 1 ano e meio, 2 anos atrás, sobre a história de Agar. Poucas personagens bíblicas tiveram uma vida tão conturbada e tão injustiçada como Agar. Agar, ela cresceu em um mundo patriarcal, um mundo em que o homem figurava como o epicentro do lar e inclusive da sociedade. Tudo gravitava ou tergiversava em torno da vontade masculina, da figura paterna e do homem, do patriarca. E essa mulher tem uma vida conturbada, dentre muitas coisas que vai acontecer. Agar, ela ficou conhecida como a escrava que foi dada como mulher a Abraão para ter um filho. Nós sabemos dessa história. Mas é curioso olhar para a história de Agar, e aqui eu quero fazer um paralelo com a minha e com a sua história, é que Agar foi uma mulher que durante toda a sua vida não teve vontade. Agar nunca escolheu a sua vida, nunca fez escolhas. Todas as vezes que a Bíblia remonta a história de Agar, e todas as vezes que a Bíblia toca a história dessa mulher, é para dizer algo que aconteceu com essa mulher e que não estava em seu poder fazer escolhas. Então, se existe alguém sem escolha, é Agar. E é engraçado, porque quando aceitamos a Jesus, embora nós possamos ser pessoas organizadas, ao contrário do que o mundo prega como displicente, nós fazemos projetos, nós temos propósitos. Todos aqui, em alguma medida, em algum andar ou esfera de vida, nós temos planos, nós fazemos planos. Mas a verdade é que quando nós entregamos a nossa vida para Jesus e entregamos o nosso coração ao Cristo, nós automaticamente perdemos o poder da escolha. Nós automaticamente perdemos o poder de decisão. Por isso o apóstolo Tiago categoricamente vai concatenar essa ideia em poucos versículos, dizendo: ai do homem que diz amanhã mudaremos, amanhã compraremos, amanhã venderemos. Mentira. Ao revés ou ao contrário, deveríamos dizer: se vivermos para isso, se o Senhor quiser, compraremos, venderemos, mudaremos, porque o seu futuro não está nas suas mãos. Há caminhos que ao homem parecem bons, direito, mas o seu final é morte. E a bem da verdade que ainda que você planeje, ainda que você se organize, e às vezes a sua organização, o seu planejamento venha a se concluir, se não fosse o Senhor, nada disso aconteceria. Porque em última análise, tudo vem de Deus. E Agar não tinha escolha. Por que Agar não tinha escolha? Imagina, meu querido. Agar era uma mulher que não tinha escolhas, talvez por 3 elementos que caracterizavam sua vida. O primeiro delas, ou a primeira dessas características, é o fato dela ser escrava. Agar sempre foi escrava, e um escravo não tem vontade. Para além de ser escrava, como eu já disse, Agar era mulher, numa época em que o homem figurava como o centro de tudo. Para vocês terem a ideia, a decisão mais sensível de uma mulher, Agar não teve condição de decidir, porque ela foi mãe de um filho de Abraão e ninguém perguntou para ela se ela queria aquele menino. Sarai, antes de se tornar Sara, não chegou para Agar e disse assim: você quer ter um filho do meu marido, Abrão? Porque Deus me prometeu que faria de nós uma multidão, e eu estou entendendo aqui que eu sou estéril, e nós vamos ter um filho através de você. Não, Agar não foi perguntada. Ninguém perguntou a Agar se ela queria ter um filho. Não bastasse ela ser escrava e ser mulher, numa época patriarcal, Agar também era egípcia, ou seja, ela estava servindo uma família de uma cultura diferente, de um idioma diferente, de um país diferente, porque Abraão é descendente de Éber e dá origem aos hebreus, ele não é egípcio. Então Agar está num povo diferente, numa língua diferente, com um povo que não é do costume dela, e a vida dela está totalmente à mercê das circunstâncias. Ela não tem escolhas. E nesse texto que nós acabamos de ler, isso volta a acontecer. É de manhã, Abraão se levanta, Agar tem um filho de Abraão, nós sabemos disso. Com 86 anos, Abraão engravida Agar. Agar tem um menino chamado Ismael. E esse menino cresce, e aqui nesse texto Abraão já tem 100 anos.
Isaac já nasceu, e esse Ismael, esse menino já tem no mínimo 14 anos. Porque se Abraão tem 100, e ele teve Ismael com 86, então Ismael aqui tem 14 anos. Agar tem uma criança de 14 anos. E essa mulher escrava, totalmente dependente de Abraão, morando numa sociedade totalmente patriarcal, num dia, simplesmente, o pai do seu filho acorda e diz assim: olha, infelizmente eu não vou poder ficar com você e com o menino, porque a minha esposa engravidou agora, ela está grávida de Isaac, o Isaac nasceu, e ela diz para mim que você não pode educar o seu filho não pode crescer com o meu, então infelizmente, está aqui esse odre, está aqui esse pão, vai embora com a criança. Irmãos, que vida é essa? Essa mulher não escolheu ir embora, inclusive, o dia que ela escolheu ir embora, Deus não deixou. Há anos atrás, antes desse texto, 14 anos atrás, antes desse texto, capítulo 16 de Gênesis, versículo 11, ou ao contrário, se não me furta a memória, você pode conferir, capítulo 11, versículo 16 ou 16 e 11. Sarai apertava tanto a mão com Agar e judiava tanto de Agar quando ela estava grávida de Ismael, que a Bíblia vai dizer que ela tentou fugir de casa. Ela foge errante pelo deserto, vai pelo caminho de Sur, porque Sur é a ligação da meia-lua fértil do Oriente Médio com o Egito. Ela queria voltar para a terra dela, e a Bíblia diz que num poço ela encontra Deus. E Deus diz para ela assim: de onde vens, Agar? Para onde vai? E ela diz: venho fugido de minha senhora Sarai, que seria chamada Sara depois. E Deus diz assim: volta para lá, volta, porque você está grávida e você vai ter esse menino, e esse menino vai se chamar Ismael, e eu vou fazer dele uma grande nação. Volta para lá. Essa mulher não tinha direito de escolher nada. O dia que ela escolheu fugir, Deus mandou voltar. Agora, o dia que ela queria ficar, as circunstâncias a expelem e mandam ela embora. É óbvio que quando Abraão naquela madrugada se levantou e Sara estava ali dizendo: olha, manda essa mulher embora com o menino dela, uma criança de 14 anos, e uma escrava. Qual era a chance desse povo viver no deserto? A Bíblia diz que Abraão se consternou, Abraão se comoveu, mas Deus disse para Abraão: Abraão, deixa, despede, eu tenho um plano com o menino, eu vou cuidar do menino, o menino é descendência sua. Eu me lembro que quando eu preguei sobre esse texto, eu falei sobre o nome de Agar. Agar em hebraico, ou na língua cananeia, significa imigração e fuga. É a história dessa mulher. Ela vivia fugindo e imigrando. Um dia ela teve que fugir de Sarai e Deus mandou ela voltar. E sempre ela estava imigrando, saiu do Egito para ir para Canaã. Imigrar significa sair da sua terra e chegar num país diferente. Agora ela está saindo de Canaã e voltando para o deserto, sabe lá para onde. E imigrar e fugir significa uma só coisa: mudança. Quantas mudanças acontecem na sua vida e na minha vida, e você não teve o poder da escolha? Porque se você acha que as mudanças que acontecem na sua vida são simplesmente porque você escolheu, se não fosse o Senhor contigo. Nós podemos até escolher, mas escolher no Senhor. Você olha, a partir de hoje eu vou tomar uma postura, mas até essa postura que você toma, se o Senhor não for contigo, de nada adianta. O homem sequer consegue vencer o pecado por uma decisão de si próprio. Nós sempre precisamos da graça de Deus, mas essa mulher, ela está a todo momento sofrendo mudanças na sua vida, sem o poder da escolha. Deixa eu te dizer uma coisa. O dia dessa mulher começou mal. Cedo, de madrugada, Abraão põe o menino no colo dela, no ombro dela, um odre de água e um pão, e manda ela embora. Só que esse menino não era qualquer coisa. Esse menino, lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 11, Deus disse que esse menino era um projeto de Deus. Deus disse assim: eu tenho um plano para esse menino.
Eu vou fazer dele uma grande nação. E ele vai ser igual um jumento bravo, vai viver no meio dos irmãos dele, vai fazer guerra com todo mundo vai fazer guerra dele, mas ele ainda é um projeto meu. E aí, meu irmão, a primeira coisa que eu quero que você entenda é que na nossa vida, nós não temos direito às escolhas. Nós temos direito a uma promessa. Essa mulher levantou cedo e não tinha nada. Ela só tinha um pão e odre. Um odre e pão. Parecia pouquíssimo para ela viver no deserto. Mas ela carregava consigo um menino que era a promessa de Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Mudanças podem acontecer na sua vida e mudanças que você não planejou. Podem acontecer coisas na sua vida das quais você não tem o controle. Mas lembre-se, você está carregando a promessa de Deus. Nós precisamos entender que, embora tudo mude e pareça que nada está ao nosso favor, nós estamos carregando um projeto de Deus. Deus tem uma promessa, Deus nos deu uma promessa, e ela está aqui, ó. Versículo 14, ela pega o menino e sai. Eu não sei o que aconteceu, o que vai acontecer na sua vida durante esses dias que virão. Mas ainda que o dia mal chegue, lembre-se que você está carregando não Ismael, você está carregando uma promessa. Tem uma promessa de Deus com você. Se agarre à promessa. O pão é pouco, o odre é pouco, mas a promessa, meu querido, ela te garante. A promessa de Deus nos garante. E a Bíblia vai dizer no versículo 15, que consumida a água do odre, ela lança o menino debaixo de uma das árvores. E é curioso isso, porque todas as vezes que o dia mal chega para nós, e todas as vezes que os nossos recursos humanos começam a se findar, e seja qualquer um, viu? Não é só financeiro, não. O diagnóstico médico. Quando os recursos humanos começam a acabar, a tendência que nós temos é de abandonar a promessa como ela abandonou o menino. Olha que curioso. Consumida a água do odre, lançou o menino debaixo de uma das árvores, parecendo que ela esqueceu do que Deus havia falado para ela lá no livro de Gênesis, capítulo 16, versículo 11. Olha, eu sou com esse menino vai nascer, esse menino vai viver, e esse menino vai ser uma grande nação. Irmãos, por mais absurdo que pareça as circunstâncias da sua vida, por mais ridículo que pareça a possibilidade de a promessa de Deus se cumprir, se agarre à promessa. Não abandone a promessa de Deus na caminhada. Não abandone as coisas que o Senhor te disse anos atrás. Porque nós temos essa faculdade de nos esquecer ao longo do tempo daquilo que Deus já nos prometeu 14 anos depois. 14 anos depois. E essa mulher agora está deixando esse menino. E a Bíblia vai dizer no versículo 16: e foi-se, assentou-se em frente, afastando-se à distância de um tiro de arco, porque dizia, que não veja eu morrer o menino. E assentou-se em frente, levantou a sua voz e chorou. E ouviu Deus a voz do menino. Bradou o anjo de Deus a Agar desde os céus e disse-lhe, que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino ou do rapaz desde o lugar onde está. Irmãos, olha que curioso. Quando o recurso humano acaba, ela tende a abandonar aquela criança. Isso não é uma característica de Agar, não é característica de gente de Deus. Lembra de Elias? Quando Jezabel ameaçou ele de morte? Quando ela disse que vive os deuses, que amanhã mesmo a cabeça de Elias será como um dos sacerdotes de Azera, que ele havia mandado decapitar lá no Monte Carmelo. A Bíblia vai dizer que esse profeta fugiu e abandonou o moço dele. Ele tinha um moço que não era Eliseu na época. Ele abandona o moço lá num poço, vai chorar as pitangas lá no meio do deserto e orar a Deus e pedir a morte. Ah, basta, Senhor, eu não sou melhor que os meus pais, me leva também. Elias queria morrer. Ele abandonou o projeto era o menino lá, o seu discípulo, porque discípulo é um projeto.
Ele abandonou o projeto. É coisa de homem de Deus e de mulher de Deus, quando a gente está cansado, abandonar os projetos, abandonar os sonhos, abandonar as promessas. E essa mulher aqui, nesse texto aqui, o texto está dizendo que ela levanta a sua voz, ela chora, e a Bíblia vai dizer que Agar está chorando copiosamente, e o anjo então brada do céu. Mas olha que curioso, o anjo brada do céu e diz assim: que tens, Agar? Deus ouviu a voz do menino. Mas gente, quem está chorando é Agar. Quem está clamando é Agar. Quem está sofrendo copiosamente é Agar, mas Deus não está ouvindo Agar. Deus está ouvindo o menino. Você já parou para pensar nisso? Você já reparou que é Agar que está chorando, é Agar que está clamando, mas Deus está ouvindo é o menino? Você sabe por quê, irmãos? Porque não é Agar que está salvando Ismael. É Ismael que está salvando Agar. Não é a mãe que está salvando a vida do menino. É o menino que está salvando a vida da mãe. Como assim, pastor? Deixa eu te dizer uma coisa. Não é você que vai salvar as promessas de Deus na sua vida. É as promessas de Deus que vão salvar a sua vida. Não é você que vai fazer a promessa de Deus acontecer na sua vida. É a promessa de Deus que vai fazer você acontecer. Porque não é sobre nós. É sobre as promessas de Deus. Nunca foi com base em você. Sempre foi Ele. E às vezes nós nos deparamos com a nossa realidade e pensamos: meu Deus, eu cheguei num ponto da minha vida que tudo aquilo que Deus me prometeu é impossível de cumprir. E aí nós queremos arrumar jeitinhos. E nós queremos então salvar as promessas de Deus na nossa vida. Fazendo algo, tomando atitudes para que as coisas de Deus se cumpram na nossa vida. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa, isso é remendo. Deus não aceita essas coisas. Lembra que Agar só entrou nessa complexidade de vida porque um dia Sarai tentou ajudar Deus? Deus disse: olha, você vai ser pai, você vai ser mãe, vocês dois vão ser líderes, gestores de uma grande nação. Vocês são a matriz de uma grande nação. Sara, ainda que estéril, você vai ser mãe. Abraão, ainda que velho, você vai ser pai. E eles não acreditaram. Acreditaram, mas ficaram titubeantes. E aí inventaram um negócio de Agar. Ué, Abraão, estou vendo aquela mulher ali. Deus falou que você seria pai de uma multidão e eu seria mãe. Quem sabe, se eu te entregar Agar, eu vou ter filhos dela e a promessa vai se cumprir. Não arruma jeitinho não, irmãos. Não tenta salvar as promessas de Deus na sua vida. Deus não precisa da nossa ajuda, Deus precisa do nosso comprometimento com Ele. Deus precisa que eu e você venhamos nos render a Ele. Deus precisa fazer com que você e eu venhamos parar de tentar escolher e atirar para todo lado e começar a dizer: Senhor, eu estou aqui rendido ao propósito do Senhor na minha vida, entendendo que eu tenho uma promessa. E ainda que pareça absurdo que essa promessa se cumpra, eu creio na promessa. Não tente salvar as promessas de Deus na sua vida. Não tente dar um jeitinho naquilo que Deus falou que vai fazer por você. Porque o dia que você tentar dar um jeitinho, vai dar tudo errado. E aí, o menino está salvando Agar. E não é Agar que está salvando o menino. Então, não é a promessa de Deus que vai dar certo por sua causa. É você que vai dar certo por causa da promessa de Deus. Amém? E aí, olha o que Deus vai dizer para ela no versículo 18. Ergue-te, levanta o moço e pega-lhe pela mão, porque dele farei uma grande nação. A única coisa que Agar precisava nesse complexo cenário de estar no deserto,
mãe solteira, desprotegida, perigo de ladrão, de salteador, perigo de feras, bestas feras que viviam no deserto, sem água, sem pão, pronta para ver o seu filho morrer. Parecia que a promessa não ia se cumprir. Tudo que ela precisava fazer era uma coisa só: pega o menino, levanta, ergue-te, pega o menino, ou seja, se agarre à promessa, não abandone a promessa. Não pense que a promessa está morta, porque não está, e Deus está olhando para a promessa, porque não é Agar que vai salvar a promessa, é a promessa que vai salvar Agar. Se agarre a tudo aquilo que Deus já te falou, há 14 anos atrás, há 15 anos atrás, há 20 anos atrás, um ano atrás, um mês atrás, uma semana atrás, há meia hora atrás, mas se apegue a tudo aquilo que Deus te disse, porque é isso que faz toda a diferença na nossa vida, e é isso que te ajudará no dia mau. Irmãos, quando ela se agarra ao menino, só que para agarrar o menino, primeiro ela precisava se erguer, ou seja, ela precisava tomar uma postura. Ergue-te, levanta o menino e pega ele pela mão. E aí, o texto vai dizer no versículo 19: e abriu-lhe Deus os olhos, e viu um poço de água, e foi-se, e encheu o odre de água, e deu de beber ao moço. Somente quando ela se apega ao menino, que é a promessa de Deus, que é um propósito de Deus, que está lá em Gênesis 16, 11, é que os olhos dela se abrem. E os olhos dela são abertos. O texto não vai dizer que Deus fez um poço aparecer ali. O poço já estava lá. Só que Deus precisava descortinar os olhos dela. Porque para enxergar, irmãos, as fontes de Deus, nós precisamos ter olhos espirituais, e para isso nós precisamos se agarrar às promessas. Porque quem olha com o olho natural não vai achar recurso no deserto. Eu acho tremendo isso. Vocês lembram? Eu preguei aqui há muito tempo atrás, Jesus no deserto com os discípulos. Olha se isso não é sobrenatural. Jesus está lá com os discípulos, e a Bíblia vai dizer que os discípulos chegam até Jesus preocupados. E eles chegam até Jesus e dizem assim: olha, Senhor, a hora é avançada, o lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão para que vão às aldeias circunvizinhas e comprem algo para comer, porque nós não temos vontade de comer esse povo. O lugar é deserto, a hora é avançada, despede a multidão. O que eles estão dizendo? Lembra? Já preguei sobre isso várias vezes. O lugar é deserto, em outras palavras, estamos no lugar errado. A hora é avançada, estamos no momento errado. Despede a multidão, estamos com as pessoas erradas. Eles estavam no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas. Essa é a visão dos discípulos. E Jesus simplesmente fala assim: dá a eles de comer. E o que é pior, Jesus manda eles sentarem sobre a relva verde. Aí eu te pergunto: deserto tem relva verde? Tem? Não tem. Quem aqui foi para Israel sabe. Você vai para o deserto da Judéia, tem relva verde, pastor Darcy? Aonde todo mundo enxergava um deserto, Jesus enxergava um piquenique. Vamos fazer piquenique. Porque na sua ótica, você pode estar no lugar errado, na hora errada, com as pessoas erradas, mas se for o plano de Deus, e você se agarrar às promessas de Deus, vai dar certo. Porque é Deus, é para a glória dEle, para a honra dEle, é plano dEle, é projeto dEle, é vontade dEle, e é por Ele, para a glória dEle. E quando essa mulher então, ela assume essa postura, os seus olhos se abrem. É como mágica, mas não é mágica, é milagre. Então as escamas dos olhos se caem, essa mulher vê ali uma fonte, ela vê um poço, é fonte de água, é vida, é vida. E ela então enche aquele odre, e ela dá de beber o menino, e a Bíblia vai dizer que aquilo que parecia um desafio, o deserto, não, eles vão habitar no deserto. E a Bíblia vai dizer então que era Deus com o moço que cresceu, habitou no deserto e foi flecheiro. Aí já estava habitando no deserto, já começou a ficar mais fácil a situação. Olha que coisa curiosa.
Quando, lá no versículo 16, Agar, com os seus olhos carnais, ela viu que o menino ia morrer, que a promessa de Deus ia se malograr, que a promessa de Deus não ia se cumprir, que o menino estava condenado à morte. Lá no versículo 16 vai dizer que ela se distanciou do menino um tiro de arco. É uma métrica usada no Antigo Testamento, mas não é uma métrica utilizada na Bíblia. Você vai ver que o único texto bíblico que traz essa métrica de um tiro de arco é aqui. Você vai ver o tiro de arco sendo usado na Bíblia para várias finalidades, inclusive quando Davi pede um sinal a Jonas. Se o seu pai mesmo quiser minha morte, nós vamos fazer um combinado. Você vai atirar a flecha, se a flecha ficar para frente do escudeiro, seu pai não me quer não, eu tenho que vazar fora. Mas se a flecha ficar aquém do escudeiro, significa que eu posso voltar em paz, que o seu pai está tranquilo e eu vou sentar na mesa de Saul. Vocês lembram da história? O tiro de arco, ele tem várias conotações bíblicas, mas como metragem é o único, porque até Jesus no Monte das Oliveiras é um tiro de pedra. Aqui é de arco. É a única vez na história veterotestamentária que essa metragem ela aparece. É curioso, porque a distância de Agar para o seu filho é um tiro de arco. E curiosamente, gente, quem dá tiro de arco? Flecheiro, pelo amor de Deus. Ismael se torna flecheiro. Por quê? Esse momento do tiro de arco, que ela se distancia do filho, é um símbolo do desespero da alma dela. Ela está tão desesperada. Irmãos, para uma mãe sentar uma criança debaixo de um arbusto, debaixo de uma árvore, e fugir da criança para não ver morrer, isso é desespero demais. Aquele era o apogeu da dor do coração de Agar. E ela então se distancia do filho, eu imagino que com muita dor no coração. E esse tiro de arco então simbolizou o ato da fraqueza do coração de Agar, do medo, da falta de fé de Agar. Mas foi essa mesma marca que caracteriza a maior virtude de Ismael. Porque a maior virtude de Ismael em morar no deserto é ser flecheiro. É a única coisa que garantia ele ali. E aí eu aprendo uma coisa, que as minhas fraquezas, as marcas das minhas fraquezas, das minhas fragilidades, das minhas debilidades da fé, são as grandes virtudes das promessas de Deus. O que era fraqueza para Agar era virtude para Ismael. Aquelas áreas que você olha e você vê na sua vida, as suas fraquezas expostas, essas áreas serão também os lugares onde a promessa de Deus vai te honrar e você vai ver a virtude da promessa de Deus. Aquilo que te marca negativamente é o que vai te marcar na promessa positivamente. Porque o poder do Senhor aperfeiçoa na sua fraqueza. Porque o poder de Deus age na sua fraqueza. Porque a graça te basta. Porque quando você está fraco, aí que você está forte. Porque é o ponto fraco de Agar que é o ponto forte de Ismael. Porque é o seu ponto fraco que é o ponto forte da promessa de Deus na sua vida. Porque é para a glória dele. Porque Deus te chamou não sendo como se você já fosse. Porque a fraqueza de Deus é mais forte que a força do homem. Não sei se você entendeu, mas é uma alegoria. E a tradução Almeida atualizada, e nada contra quem usa, ela não faz uma distinção curiosa que esse texto apresenta em hebraico e apresenta também na Almeida Revista Corrigida, que é o texto que eu estou lendo. Almeida Revista Corrigida, quando você vai ler, o versículo 14 chama Ismael de menino. Quando você lê o versículo de número 18, o texto não chama Ismael de menino, chama Ismael de moço. E quando você lê um pouco mais depois do versículo 18, o texto vai chamá-lo de rapaz. Isso aparece na Almeida Revista Corrigida, na atualizada só chama ele de menino. Mas em hebraico essa distinção também acontece. O texto começa chamando Ismael de Yeled, que quer dizer menino, criança. Depois o texto começa a chamar ele de Nahar, que significa jovem, cresceu.
Depois, nos últimos versículos, quando ele casa, o texto chama ele de Ish, que quer dizer homem. Então, primeiro era Yeled Naar Ish, menino, jovem, homem. Você sabe o que isso quer dizer? Ela está pensando que o menino está morrendo, o menino está desenvolvendo. Às vezes você pensa que nada está acontecendo, sua vida está dando para trás, mas a promessa está acontecendo, é você que não está vendo. Você não está vendo, mas está desenvolvendo, e na hora certa, meu irmão, Deus vai cumprir o que te prometeu. Nessa noite o recado de Deus para nós é muito simples. Se agarre à promessa de Deus. Você pode ser rechaçado, jogado na rua com pão e odre. Você pode não ter nada, mas você tem a promessa. Você pode estar no deserto, mas você tem um Ismael e você pode olhar, não. O Senhor me prometeu, Ele vai cumprir, porque Ele é fiel. Não seja tentado a salvar a promessa de Deus na sua vida. Não seja tentado a dar um jeitinho. Somente se agarre a ela e confie nele. Espere nele, porque mais cedo ou mais tarde os seus olhos vão se abrir. E o Senhor vai te mostrar a saída. O Senhor vai te dar a direção. E o Senhor vai cumprir a boa palavra que Ele falou ao seu respeito, porque Ele bem sabe os pensamentos que Ele tem acerca de nós, para dar-nos o fim que nós esperamos. E acredite, ninguém, absolutamente ninguém de Gênesis a Apocalipse, que depositou a sua confiança no Senhor, foi envergonhado. Por mais pecador que as personagens bíblicas fossem, ninguém que depositou o seu coração no Senhor ficou envergonhado ou malogrado. E se Deus não errou de Gênesis a Apocalipse, não falhou com ninguém, não é com você que Ele vai falhar. Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para voltar atrás. Ele te ama, continua fiel, ainda que eu e você às vezes não somos. Ainda que eu e você erramos, há mais graça em Deus que pecado em nós. Há mais graça em Deus que pecado em nós. E se você agora dobrar o seu joelho, abrir o seu coração, e ainda que não dobre o seu joelho, dobre o seu coração, e dizer: Senhor, até aqui andei errante no deserto. Até aqui andei procurando, desbarateado, mas eu preciso olhar para o Senhor. E se você olhar para o Senhor e abrir o seu coração e fazer uso das promessas que o Senhor já disse ao seu respeito, a sua sorte vai mudar. Porque Deus tem prazer, irmãos, em nos trazer de volta. Lembra do salmista? Quando nós regressávamos a Sião, estávamos como os que choram. Porque diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. Quando o salmista diz que quando nós voltávamos a Sião, estávamos como os que choram, já estou encerrando a mensagem. Misericórdia. Eles estavam voltando da Babilônia, da Pérsia. E ele está dizendo assim, porque era impossível. Foram 70 anos de cativeiro na Babilônia. Depois de 70, irmãos, quem chegou na Babilônia com 3 anos, saiu com 73. Quem chegou na Babilônia com 10 anos, saiu do cativeiro com 80. Eles nunca imaginavam que voltariam a Jerusalém, mas o texto diz: quando nós voltávamos a Sião, estávamos como os que choram. O que é estávamos como os que choram? Porquanto diziam entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a esse. É como se as pessoas estivessem dizendo assim: não, me belisca aqui. Me belisca porque eu não estou acreditando que eu estou em Sião. Você sabe por quê que eles estavam como os que choram e as nações vizinhas diziam: grandes coisas fez o Senhor? Porque ninguém acreditava, as nações vizinhas não acreditavam que Jerusalém pudesse ser restaurada. Às vezes as pessoas olham à sua volta e dizem que é impossível Deus fazer algo na sua vida. Mas as pessoas vão ver, irmãos. Vão ver porque é para a glória dele. E aí, você vai dizer: não pode me beliscar porque eu acho que eu estou sonhando mesmo. Estamos como os que sonham, porque o Senhor nunca faz o que você espera, Ele sempre faz melhor. Porque a Bíblia vai dizer que o Senhor é poderoso para fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É recalcada, sacudida
e transbordante. A medida de Deus sempre sobrepuja as nossas expectativas. Creia no Senhor. Essa é a palavra de Deus para o seu coração, e eu quero agradecer a oportunidade, presidente, em nome de Jesus.